Carla, hoje você é empresária, tem sucesso em uma rede de clínicas para crianças especiais. Como é que começou essa história? Conta pra gente a tua origem, me parece que tem a ver com um contexto até de violência doméstica, né? Nós sempre fomos só mulheres lá em casa, né? Justamente por conta de violência doméstica, de abandono, né? Em relação a... Eu não fui criada com o pai, né? Com a presença materna, paterna, na verdade. Então a gente sempre teve muitas dificuldades para conseguir colocar o pão em casa, e eu tinha a minha grande referência, que era a minha avó, que ela sempre que nos ajudou por ser aposentada, né? Professora aposentada. Então ela conseguia me ajudar nos estudos, ajudar a gente lá em casa. E quando a gente perdeu a vovó foi uma coisa bem difícil, né? Mas eu acredito muito no... Minha avó sempre falava no poder da educação. Enquanto a educação transforma, enquanto a gente estudar, né? A gente dedicar tempo a isso, a gente conseguia crescer na vida. E esse recado foi dado. E por mim foi deixado um legado, né, que ela era educadora, e eu entendi que eu estudando, eu me capacitando, eu ia conseguir. Então, diante daquele cenário tão difícil que a gente vivenciou, não foi fácil, né? Eu costumo dizer que eu não tenho vergonha da minha história, da minha origem, de dizer que passamos dificuldades, nunca passamos fome. Mas a gente passou muita dificuldade, então dificuldade de pagar uma luz, dificuldade de pagar uma água, dificuldade de transporte aí à faculdade, era bem difícil. O que me ajudou foi o incentivo, né, que a gente tinha. Eu participava eu sempre era selecionada pelo estudo, era selecionada para as bolsas da faculdade, né, no curso de psicopedagogia da Federal. Então eu tinha esse apoio e foi assim que a gente conseguiu estudar, participar de cursos. Eu tinha um grande apoio dentro da Universidade Federal, que era a antiga coordenadora do curso de psicopedagogia, que era a doutora Janine Marta Coelho. Então, a doutora Janine abriu portas do autismo e a universidade junto, me beneficiando cursos, me beneficiando capacitação. E foi assim que a gente conseguiu e entrou nessa área. No começo foi muito difícil, né? Porque nessa época, porque hoje já se fala muito sobre autismo, tem muitas pesquisas sobre autismo. A tua experiência com o autismo foi só por causa da academia ou teve alguma experiência familiar também? E como era na época em que você começou a estudar, o conhecimento que se tinha sobre autismo? Na verdade, o conhecimento era pouco, né? As pessoas mal falavam. A verdade é que quem me encaminhou para essa área, eu não tenho nenhum familiar com TEA, mas quem me encaminhou foi a própria doutora Janine, que já fazia pesquisas na área e já tinha até livros publicados na área, sendo que era uma área muito escassa. Então ela falou, Carla, ela foi muito visionária, né? Ela falou, Carla, ó, essa área aqui é pouco estudada, eu estudo essa área, mas as pessoas estudam pouco. E ela foi me mostrando, inclusive, autistas que tinham diagnósticos, né, mas que não tinham tratamento, principalmente aqui em João Pessoa, não existia tratamento. Então ela falou, olha, Carla, isso é um bom nicho para que você estude, porque meu sonho era a academia, meu sonho era ser professora da Universidade Federal. E aí, quando eu terminei, pela urgência, né, de ganhar dinheiro, né, de prover minha casa, eu acabei que os planos de professora ficou em segundo plano. Então eu comecei a atender pessoas a nível domiciliar, né, a atender em domicílio. E eu atendia um, atendia outro. Como eu andava de ônibus, né, eu não tinha transporte, e na época não existia Uber, hoje é tudo mais fácil, né? Eu ia de ônibus, então a quantidade de crianças que eu conseguia atender era muito pouca, porque eu atendia um, então eu tinha que ficar na parada de ônibus esperando o ônibus, e eu conseguia atender 2 crianças por turno só, pela distância de um. E aí, com esse meu atendimento, com o estudo, as crianças começaram a evoluir. E isso foi o boca a boca, né? Os pais diziam, ó, tem uma menina, a psicopedagoga, ela vem atender aqui em casa e meu menino evoluiu em muito pouco tempo. Então eu já tirei das outras terapeutas e vai ficar só com ela aqui em casa porque eu tô vendo a evolução. E daí, desse boca a boca foi que eu disse, ó, agora tá na hora de eu abrir um consultório, né? Então quando eu fui abrir o consultório, eu também me vi numa situação que eu não tinha aquele dinheirinho dos nossos atendimentos
atendimentos já era gasto. Então, como é que eu vou abrir consultório, né? Nessa época eu já tinha casado e a vida já estava difícil também. E aí, quando eu abri consultório, aí que eu acho que foi bom, que eu consegui abrir, mas com a ajuda, né, do meu sogro. Eu lembro que na época foi meio que um pouquinho de cada um. Eu digo que foi muito amor. Então, um me deu um ar-condicionado, outro me deu o birô, outro me deu as cadeiras. Eu fui na família e amigos, a gente foi, não, Carla, vai abrir, eu consigo te dar as cadeiras infantis. Ó, eu consigo te dar o birô. Meu sogro, eu lembro que me deu o birô e o ar-condicionado. E você alugou uma sala? Aí eu aluguei a sala, que foi a minha primeira sala, que foi lá na Torre, na Bento da Gama, que a gente começou tudo lá. E quando foi que você decidiu que o consultório era pouco e que você iria partir para uma clínica? Quando eu já estava lá e por esse boca a boca dos pais, eu não tinha mais horário. Nós estamos falando em que ano? A gente está falando em 2012. Você começou a clinicar? No mesmo ano. Então no mesmo ano você já não tinha? Exatamente. Eu comecei nos atendimentos, eu acho que o primeiro semestre, e depois eu já fui para o consultório. E aí nesse ano eu disse, olha, em 2013 mais ou menos, eu disse, ó, não tem mais condições. E eu sempre, os pais pediam indicação das outras terapias. Dizer, ó, Carla, você vai ficar como tipo coordenadora, que meu filho, mas quem é o fono que eu levo? Quem é o TO? Então, quem indicava a equipe no profissional era eu. E aí eu falei, e eu tinha dificuldade, aí partiu da dificuldade de eu me comunicar com esse fono, com esse TO, porque como eu sempre estudei ABA, que é a Análise Aplicada do Comportamento, eu tinha uma dificuldade porque tinha muita resistência desses profissionais. Os profissionais não sabiam o que era, não sabiam lidar, achavam que eu estava entrando na seara da psicologia e por falta de conhecimento, obviamente. E aí foi o pulo do gato. Eu disse, não, eu tenho que ter uma equipe minha. Eu tenho que ter uma equipe, não minha, uma equipe parceira, que eu esteja junto, que eu discuta o caso. Que você dê o direcionamento. Que eu consiga direcionar junto com eles o melhor. Então foi assim que aconteceu. Então eu procurei uma fono, uma terapeuta ocupacional, e aí a gente eu abri já foi ProKids, né? Porque nesse momento de transição, desde que eu abri esse consultório, eu abri com o nome da ProKids. Eu não abri assim, consultório Carla Albuquerque. E como é que esse nome surgiu? Foi revelado por Deus em sonho, né? Eu estava dormindo e apareceu o nome ProKids, e você vai abrir com esse nome e vai dar tudo certo. Então eu acho que minha fé também me ajudou muito, porque desde que eu estava sozinha lá no consultório, eu abri como ProKids. Não foi consultório de psicopedagogia, não, sempre foi. Eu acho que Deus já tinha preparado algo grande, né? E aí nesse momento eu abri 3 salas, uma clínicazinha bem pequenininha, que também foi muito difícil para abrir. E tinha uma fonoaudióloga e uma terapeuta ocupacional. E daí, com 1 ano que a gente abriu, não tinha mais vaga, porque a gente colocava lá e lista de espera, lista de espera, lista de espera. E nesse momento eu decidi, é hora de dar outro passo, sendo que todo mundo era contra. Pelo amor de Deus, olha, isso não vai dar certo. Os pais não têm condições de pagar, você tá abraçando abraçando muito com as pernas, né? Que o povo fala, cuidado e tal, você já tá tão estabilizada, porque na época a gente já estava estabilizada, né? Realmente eu ganhava muito bem como terapeuta, ainda tinha a porcentagem das outras terapeutas que atendia para mim, então realmente eu estava muito estabilizada. Porque eu estava ganhando, realmente era uma estabilização maravilhosa. A expansão partiu também de você perceber a necessidade dos pais e das crianças? Sim, porque eu tinha, como eram crianças autistas, a minha recepção quase não tinha recepção. Então eu dizia, e muitas vezes eles saíam de uma para outra e ficavam naquele local apertado. Então eu observava aquilo, meu Deus, se eu tivesse um lugar com jardim, como seria legal, porque eles esperavam no jardim. Eu sonhava muito, eu dizia, e se eles tivessem uma piscina para fazer terapia aquática? Eu tinha muitos sonhos, né?
E aí foi quando eu disse, não, eu vou tomar a decisão. Meu esposo também foi contra, ele disse, não, pelo amor de Deus, a gente não tem condições de alugar esse outro espaço. E aí eu fui olhar várias casas, né, no bairro dos Estados. E quando eu cheguei numa casa, pra gente resumir a situação, era uma casa bem acabada, né, ela estava bem antiga. Mas em um dos quartos eu encontrei a imagem de Nossa Senhora, os quartos estavam fechados. Então ali, pela minha fé, eu também já disse, pronto, é aqui. E aluguei, para vocês terem ideia, né, como a gente tem que falar do empreendedorismo feminino, quanto é difícil. Quando eu inaugurei, eu só consegui levar os 3 ar-condicionados da antiga clínica. As outras 6 salas, né, 6 quartos, ficaram sem ar-condicionado. Então, aí eu disse, ó, a gente vai atender na proporção que for entrando, a gente vai comprando os ar-condicionados. Eu lembro que as terapeutas reclamavam, diziam, Carla, tá calor demais, a gente tá atendendo, fazia, gente, eu sei, mas eu tô atendendo na sala sem ar-condicionado também. Então, vamos ver, vai melhorar, vai dar certo. E deu. Eu acho que no final, eu acho que a gente abriu com um ano e pouco, a gente já viu a necessidade de abrir outra clínica grande. Hoje em dia são quantas ProKids? Hoje são 10. São 10 unidades, né? A gente tá a 10ª, né? Nós temos 9 em funcionamento, a 10ª a gente já inaugura próximo mês, que é a outra unidade do Sertão. E nós estamos com o projeto Expansão Brasil, que nós temos uma unidade em Montes Claros, em Minas Gerais. E nós vamos abrir, vão ser 11 na verdade, que a gente vai abrir a outra unidade em Uberlândia, em Minas Gerais, que a gente recebeu o convite através de um plano de saúde e a gente vai abrir a 11ª. Quantas pessoas trabalham com você nessas 10 unidades? Hoje eu fiz um levantamento, inclusive ontem, para a gente conversar num programa que a gente vai dar entrevista. Hoje são 300 colaboradores. Carla, como é que você se sente pensando lá atrás, naquele momento que você perdeu sua avó e ficou sem chão, e que você vê essa trajetória toda, e que avaliação você faz desse caminho percorrido? Eu acredito muito que foi um comportamento de fé e coragem, né? Porque eu acho que para empreender nesse país você tem que ter muita coragem e acreditar no que você tem como valor. Então o meu valor sempre foi cuidar das crianças, eu amo o que eu faço. Então quando você encontra o que você ama e que você quer seguir, eu acredito muito que se você faz com amor, se você faz com fé, as coisas acontecem. Mas eu acredito que foi um ato muito de coragem, né? Porque muitas pessoas foram contra, muitas pessoas falaram, mas que não vai dar certo. E se você acredita no seu coração, é o seu valor, você sabe fazer, você tem conhecimento, eu acho que você deve acreditar, né? E não num país tão patriarcal, né, como o nosso, que você vê os principais nomes do empreendedorismo no nosso país são masculinos, e a gente vê que as mulheres elas vêm se destacando com atos de coragem. Então, o que eu poderia deixar assim, olhar para essa minha trajetória e deixar para outras mulheres é coragem. É difícil, vai doer muito, até hoje dói, né, porque crescer também dói. Mas eu acho que é importante demais a gente acreditar no futuro melhor para a gente, para a nossa família e dar oportunidade a tantas outras mulheres, né? É importante a gente frisar isso. Hoje a ProKids, tanto a parte administrativa como a parte de funcionários, é 95% formado por mulheres. Então, assim, é acreditar na força da mulher, de como a gente consegue as coisas, né? Só basta ter realmente coragem.